Vocês já repararam que tá todo mundo só falando piada de que tá velho? Eu acho que chegou a vez dos millennials adentrarem esse espaço e agora todo assunto é isso. Toda vez que eu encontro algum amigo nossa, como o tempo passou, nossa, dor nas costas, nossa, como estamos idosos e carcomidos pelo tempo. O que eu acho que é muito natural de uma geração que vai se aproximando da meia-idade como a gente tá. E eu acho que vale a pena nem lembrar que meia-idade é bem no começo das coisas, né? Eu sempre lembro de um professor que foi meu supervisor, foi a pessoa que me levou para psicologia analítica junguiana, e ele contou uma vez que ele nadava todos os dias às 5 ou 6 da manhã há 25 anos. E aí eu parei para pensar, mas pera, ele tem 72, ele começou isso com o quê? 40 e tantos? 40 e vários? Então ele teve tempo para começar um hábito que ainda durou muito tempo na vida e teve incríveis resultados com isso. E acho que amadurecer é lembrar que por mais que o tempo tenha passado, ainda tem tempo pela frente, ainda vale a pena, por menos tempo que a gente tenha, usar o tempo que a gente tem ao nosso favor para amadurecer, porque amadurecer é uma coisa legal. Eu acho que isso tem me incomodado um pouco nessa brincadeira toda de que a gente tá ficando velho, porque faz parecer que a gente não tá melhor do que tava antes. E se você é alguém de 18 anos que tá ouvindo isso, fique muito tranquilo que essa provavelmente não é a melhor fase da sua vida. Até porque se você tá com 18 anos e escutando um podcast de psicologia, é porque você não tá muito legal. E pra mim também não foi a melhor época da minha vida. Eu gostava, eu acho que eu fui ali... Eu não fui uma criança meio xoxa, mas ali dos 14 anos pra frente, fiz amigos. Foi muito legal ser adolescente, foi muito legal ir pra faculdade, foi muito legal começar no mercado de trabalho. Mas essa tá sendo uma das fases mais legais da minha vida até hoje. E se a gente fica só falando de como, ai, nossa, sem graça, dói as costas, tem ruga, cabelo cai. Tá bom, mas ainda assim, os bônus são maiores, são mais interessantes do que o que você perde ao longo do caminho. E eu tava pensando sobre o que é que faz esses bônus acontecerem, porque o envelhecer tá de graça. Você envelhece, o tempo passa, pronto, você conquistou isso daí, seu cabelo vai ficar diferente, sua pele vai ficar diferente, você vai ficar outra pessoa. Agora, amadurecer é outra coisa. Amadurecer não vem de graça. E eu fiquei pensando que experiências que fazem alguém amadurecer. Eu sei que o complexo todo de uma vida vai se acumulando e vai deixando uma pessoa mais interessante, vai deixando essa pessoa mais rica de capacidades, porque ela fez coisas diferentes. Mas quais são as coisas diferentes? O que fez essa pessoa avançar na vida como um todo? E eu fiz uma listinha aqui de coisas, experiências que você tem que te fazem se tornar adulto. Você não precisa ter passado por todas elas, você não vai passar por todas elas. Algumas delas são muito particulares minhas, mas eu acho que elas servem como exemplos de coisas que fazem a vida ser terapêutica. Porque eu acho que terapia é muito legal, a gente amadurece quando a gente olha pra vida com um olhar terapêutico, mas a vida serve pra amadurecer a gente, e se a gente tem a capacidade de aproveitar os momentos que ela nos traz de se confrontar com quem a gente é, com o que a gente é capaz, a gente amadurece muito mais e vai ficando mais legal envelhecer. Fica muito mais interessante viver a passagem do tempo. Vamos à lista. O primeiro item que eu coloquei aqui foi fazer sozinho alguma coisa que você achava não ser capaz de fazer. Eu vivo falando isso, que pra mim é fundamental que eu esteja em contato com a minha burrice. Porque eu sou muito narcisista, é muito fácil eu me convencer que eu sei tudo. E aí, de tempos em tempos, eu preciso ter alguma experiência que me lembre que eu sou muito trouxa em alguma coisa. Sou muito bobo, que eu não domino tudo. É importante lembrar que você não domina tudo. E acho que a infância é uma fase em que você vive a eterna frustração disso, de não poder, mas depois que você cresce, você consegue passar o resto da vida fingindo que já sabe o que precisa saber. Então, essa é uma experiência que eu diria que te faz ficar adulto.
Por exemplo, eu lembro quando eu tive a oportunidade de fazer natação só depois de adulto. Então, já tinha meus 22 anos por ali. E é horrível você se jogar numa piscina e não... Agora eu tô me dando conta que foi muito por influência daquele professor que eu comentei antes. Olha que legal. Mas eu resolvi nadar. E o primeiro mês foi tenebroso. Porque o corpo não obedece. Você não sabe. Você precisa aprender a respirar de novo. E não faz sentido. Você tá debaixo da água. Você não precisa. Você pode só levantar e ir embora. Sabe? Ninguém te jogou num rio. Você não precisa se forçar a passar por aquilo. Mas assim, né? Juntei dinheiro pra fazer aquilo. Consegui pagar a primeira mensalidade. Insisti um pouquinho. Tive que ficar aquele primeiro mês. E começou a ficar um pouquinho mais fácil. Começou a ficar mais gostoso. E de repente eu tava tentando nadar no mar, sabe? Foi muito legal perceber que eu podia estar no início de alguma coisa, podia estar muito burro em alguma questão e ainda assim aprender. E lembrar que eu posso não saber e depois ficar sabendo. Isso foi muito legal. Mais recentemente eu reaprendi a dirigir, porque eu fiz carteira quando eu tinha 18 anos, depois também nunca tive dinheiro para ter carro. Aí agora, aos 36, comprei um carro pela primeira vez e fui fazer aula de novo e... Gente, como era horrível, eu não sabia dominar o volante, eu não sabia virar o volante o suficiente. Eu pensei que não. Mas daí eu já tinha essa cabeça de, não, daqui a um mês vai ser muito diferente. E foi um mês assim, sofrendo e apanhando muito. E ainda hoje eu fico meio nervoso em alguns momentos. Mas tá ótimo, sabe? Já tô dirigindo do jeito que eu jamais imaginava que eu faria. E virou um outro prazer. E, de novo, é muito legal você encontrar prazer numa coisa que você achava que era incapaz de fazer. E eu acho que é essa parte mitológica, né, de transformar chumbo em ouro. A gente precisa lembrar que a gente é chumbo e a gente precisa lembrar que a gente pode virar ouro. Muito bem. A outra coisa que eu coloquei na lista, a lista vai ser de coisas muito diferentes uma das outras, mas enfim. Ajudar alguém que está vulnerável. Essa é uma experiência que deixa você mais adulto. Que a vida a gente vai ganhando capacidades. Se a gente tem um mínimo de sorte, a gente vai ganhando capacidades ao longo dela, né? Vai sendo mais forte, vai se desenvolvendo. De repente você se vê adulto e de repente alguém perto de você precisa de cuidado. Às vezes uma coisa pequena, alguém quebra a perna, você tem que ajudar a pessoa a tomar banho. Ou às vezes é uma pessoa que você ama que envelheceu e você precisa ajudar ela a fazer tudo que ela precisa fazer. E é mais interessante ainda quando você consegue fazer isso por amor. Que você faz assim porque realmente se importa com a pessoa e não só porque é uma obrigação sua. E às vezes você nem imagina que você é capaz disso. De repente alguém que você ama muito precisa de ajuda e você se vê fazendo coisas que você julgava não ter generosidade suficiente para fazer. E aí você consegue ver a importância de pessoas que não têm poder. E isso amadurece muito. Quando você consegue perceber que às vezes alguém que não pode te oferecer nada é alguém que vai receber o que você tem de melhor. Porque se você for um pouquinho esperto, você entende que tá aí também vai ter momentos que você pode aceitar receber coisas mesmo sem oferecer nada em troca. Tanto que até o item seguinte que eu coloquei na lista foi ser alguém vulnerável. Essa a gente não pode tanto se colocar voluntariamente, mas a vida nos obriga, né? Vai ter algum momento que você vai precisar de ajuda. E às vezes vai ser muito vulnerável mesmo. É você que vai precisar de ajuda de alguém para tomar banho. E é horrível. Essa em particular eu nunca tive, mas já precisei de ajuda em momentos muito vulneráveis. E isso te relembra de como as coisas são muito instáveis. A vida é muito instável. Hoje você tá aqui fazendo tudo o que você quiser. Amanhã você tá com... que seja um resfriado, mas você já não consegue falar, você já não consegue levantar da cama, você já não consegue pegar seu próprio remédio na farmácia, dependendo do caso, e você vai ter que pedir ajuda. E nesses momentos a gente conhece uma camada diferente da humanidade, que é o carinho gratuito. Oferecer ajuda sem pedir nada em troca e receber ajuda sabendo que não tem nada a oferecer em troca. E alguns dos momentos mais lindos que você pode viver na sua vida vão passar por isso. A gente tá nessa filosofia tão grande de
cuide de si mesmo primeiro, mas ainda tem valor. Eu acho que a gente não pode esquecer que existe valor em fazer coisas pelos outros, em lembrar que o outro tem necessidades, em lembrar que a gente vai estar naquele lugar amanhã e que, quem sabe, você pode dar de presente um pouquinho de carinho. Essa é uma experiência que amadurece muito. Próximo item da lista, esse é bem aleatório, mas me ocorreu assim que eu acho que talvez esse seja um fundamental para você se considerar adulto. Organizar um velório. Se já morreu alguém perto de você, você sabe o inferno que é ter que ir, porque a pessoa nunca morre de dia, você sempre vai ter que ir no hospital de madrugada, pegar algum documento, daí você vai ter que ir até a instituição funerária da cidade e levar esse documento não vai estar suficiente, você vai ter que ir para outro lugar, e você vai ter que falar com a funerária, você vai ter que escolher caixão, e é uma coisa horrenda. E é horrenda não só pela perda, porque você perdeu alguém que você tem carinho, provavelmente, e isso já é ruim por conta própria, mas aí no meio daquilo tudo você tem que funcionar. E aí você tem que funcionar enquanto tá num momento emocionalmente devastador. E você percebe que você consegue funcionar em momentos devastadores. Não é fácil, não é gostoso, mas você aprende que algumas coisas não importam. Você faz só o que é necessário. Você consegue. Você se encontra numa força, assim, inestimável. E depois disso tudo, você tá exausto e você tem um velório no dia seguinte pra ir. E você tem que lidar com a exaustão de um momento vulnerável em que as pessoas vão vindo e vão te abraçando e vão falando coisas pra você. E você precisa daquilo e ao mesmo tempo você só quer estar na sua cama, e ao mesmo tempo você sabe que aquilo só vai durar 1 hora, você tem mais 1 hora pra ver aquela pessoa, depois nunca mais, e dá tudo aquilo ao mesmo tempo na sua cabeça. Então acho que organizar um velório, talvez começando indo em velórios, né? Se você nunca foi em um, comece a frequentar os velórios das pessoas que são importantes pra quem você ama. Isso ajuda a amadurecer. Porque, eu não gosto de velório. Ninguém gosta. Quem que vai? Adoro velório. Não, ninguém gosta, mas se possível, vá. Faz diferença. Eu sou uma pessoa de poucos arrependimentos, mas eu me arrependo das vezes que eu não pude ou não quis ir nos velórios de pessoas que eram importantes para pessoas que eram importantes para mim. Às vezes de pessoas que sejam importantes para você, se você não quiser ir, ok, mas se você quer ser um bom amigo, se você quer ser uma pessoa madura e oferecer carinho, porque eu acho que muito disso que envolve ser adulto nessa lista tem a ver com carinho. Eu acho que carinho amadurece. Entender o que é carinho, saber manipular, oferecer carinho amadurece. Então, ir em velório é muito importante. E talvez você só aprenda isso, em alguns casos, depois de organizar um velório. Então, esse é um item que está na lista. No outro lado do espectro, o próximo item da lista é cuidar de uma criança. Você não precisa ser pai, você não precisa ser mãe. Não é fundamental para a experiência humana que você se reproduza. Inclusive, eu acho que hoje em dia está cada vez mais difícil querer se reproduzir. Eu admiro tanto quem tem filho. E por isso mesmo eu tento ser o tio mais próximo possível quando tem alguma criança por perto. Não tenho muitas no meu convívio, mas as que eu tenho, eu mato e morro por elas. Porque quando você começa a conviver com uma criança, você é obrigado a passar a sua infância a limpo. E aí aquilo que parecia muito dramático, às vezes parece muito menos. E aquilo que não parecia nada dramático fica super dramático. Por exemplo, uma história boba assim, mas que passou comigo. Tem um casal de amigos que tem um filho que eu amo demais. E um desses amigos se formou. E teve a festa de formatura, teve a colação de grau, e eu fui na colação de grau. E a criança tava brincando. A gente tava ali, tava acontecendo a cerimônia e tava a criança de vez em quando falando alguma coisa alto, de vez em quando fazendo algum barulho, né, indo pra VOP de bala, esse tipo de coisa. E eu comecei a ficar nervoso na minha cadeira. Eu fiquei nervoso. E nervoso, tipo, criticando a criança na minha cabeça. Tipo, o que ela tá fazendo? Tipo, a criança de, sei lá, 5 anos. O que tá fazendo? Meu Deus. A ponto que em algum momento veio na minha cabeça, nossa, ninguém vai bater nessa criança? E daí me veio o pensamento, ninguém vai bater nessa criança. Muito bem, que bom que ninguém vai bater numa criança. Porque
sei lá, na minha criação, eu não fui uma criança que apanhou, não. Apanhou, sei lá, pouco. Mas, ainda mais pra época. Mas eu lembro de estar em momentos de silêncio, de igreja, coisa assim, nervosíssimo quando eu precisava fazer barulho. Porque não podia, porque aquilo era sinal de que eu ia apanhar. E de repente você convive com uma criança e você vê que, tá. Nossa, a experiência que era normal pra mim não é normal pra... Não é normal. Pronto, ponto. E você aprende a ser generoso de uma forma diferente também. Talvez até mais quando você é pai e mãe. Eu não sei se vou ter essa experiência na vida, mas me parece que essa obrigação de lidar com o sentimento que você tem por uma criança que você ama demais e tá te irritando até as tampas, deve ser muito amadurecedora. Eu consegui ver só convivendo com crianças até agora, e por isso que isso está na lista. Conviver com crianças, cuidar de criança, estar perto de criança, amadurece. Porque você consegue ser menos maduro, você consegue acessar uma parte que não é tão séria, que não é obrigada a ser tão séria, e você consegue ver a vida por um outro ângulo. Acho que talvez até mudaria o nome desse item. Eu colocaria amar uma criança. Amar uma criança amadurece. Próximo item que eu coloquei foi ficar doente sozinho. É bem parecido com o que eu falei antes ali de se estar vulnerável e precisar de que alguém cuide de você. Mas eu acho que especificamente esse de você estar doente sozinho. Que ninguém pode ir até você, ninguém pode te atender. Eu lembro de logo que me mudei pra Curitiba, de pegar algo... essa história é ótima. Meu pai sempre falava que quando ele era criança, minha avó fazia cocada e meu pai vendia cocada na rua. Porque a criança trabalhava, né? Então, tempos ainda mais brutais. E daí eu sempre tive um carinho muito grande por, sei lá, cocada, por pessoas que vendem coisa na rua. Essas coisas sempre me tocaram um pouco. Então estava eu no ônibus, no meu primeiro semestre em Curitiba, e alguém passou vendendo cocada na cestinha. E eu me toquei com aquilo, falei, ai meu Deus, eu nem tinha grana, mas eu comprei cocada. E que maravilha de cocada. Tão boa que provavelmente valeu os 3 dias de inferno que eu passei em seguida no banheiro, vomitando, e passando muito mal, e muito mal, e muito mal, e muito mal. E sem ninguém pra telefonar, morando por conta, né? Eu alugava um quarto na época. Mas ninguém tinha intimidade suficiente pra eu pedir alguma coisa, eu nem quis mostrar pra ninguém que eu tava doente. E foi isso, foi aquela coisa de, é isso, cresceu, é você por você, tenta ficar vivo, a hora que você tiver força, vai na farmácia, compra alguma coisinha, e é isso aí. E se precisar ir no médico, vai por conta. E é muito melhor quando a gente aprende que a gente tem uma rede de apoio, e quando a gente aprende que pode contar com ela, mas tem vantagens em, pelo menos uma vez na vida, passar por isso. A maior parte das pessoas, eu pelo menos passei bem mais de uma vez, então tá aqui na lista. Ficar doente sozinho Você lembra que você é forte e você de novo lembra que você é fraco. Tá o kit completo. Próximo item que eu coloquei na lista: surtar na hora de resolver uma situação. Principalmente se você é uma pessoa muito racional, e eu tenho essa tentativa de ser muito racional o tempo todo. Às vezes a gente passa por questões que a gente não tem o que fazer, né? A gente não tem ajuda, a gente não tem escopo emocional pra lidar com aquilo. E aí você surta. Você tá no meio de uma atividade, você é um adulto maduro e você se vê surtando, arrancando cabelo, querendo gritar, querendo bater nas pessoas. Que é a mesma coisa, eu acho que de conviver com criança, a mesma coisa de estar vulnerável. É você vendo que você não tem a saúde mental que você imaginava ter. Você não tem o domínio mental sobre você que você gostaria de ter, que você gostaria de acreditar que tem. E tudo bem. Provavelmente a situação se resolve depois, você surta, depois respira fundo, ou alguém te ajuda, enfim. Mas perder o controle é fundamental para você saber a importância de ter controle e a importância de aceitar que você não vai ter controle sobre tudo. Tá tudo girando no mesmo eixo nessa lista de hoje, né? O próximo item que eu coloquei: encontrar alegria no momento solitário. E quando eu digo momento solitário, eu não tô falando de uma coisa grande, de fui pra Paris sozinho e fui jantar e na frente da Torre Eiffel e não precisei de alguém do meu lado. Não, tô falando de ficar feliz sozinho por conta, sabe? Eu passo muito tempo sozinho, moro sozinho, trabalho sozinho,
Meu tempo é muito solitário. E principalmente depois de, sei lá, terminar relacionamento, coisa assim, isso bate com mais força. E você se percebe muito mais sozinho. Mas hoje, francamente, parando pra pensar, eu não sei se eu gostaria de ter minhas noites ocupadas com outras pessoas, assim. Nem que eu esteja só em casa. Antes acho que até me incomodava. Tô em casa, jogando joguinho no tablet, assistindo o vídeo mais bobo no YouTube, não fiz nada de útil. Mas ainda assim, tem dias que eu penso, nossa, que delícia. Eu não tô fazendo nada em casa, eu tô jogando um joguinho no tablet, eu tô assistindo o vídeo mais bobo de avaliação de carro chinês no YouTube, de como, sei lá, qualquer vídeo bobo. É tão gostoso você ter um tempo bobo pra você, um tempo inútil pra você, sabe? Você aprender a curtir coisas pequenas. Que ser maduro eu acho que é aproveitar coisas pequenas também. Essa semana me caiu uma ficha, assim, olha o luxo que a gente vive hoje em dia, que a gente tem um banheiro. Eu não tô falando nem no sentido de, tem esgoto, suas necessidades vão embora e você não precisa jogar areia em cima, sabe? Eu tô falando de, você tem um cômodo, eu tava pensando nisso, eu tenho um cômodo na minha casa só pra cair uma cascata de água quente sobre o meu corpo, que eu posso ativar a hora que eu quiser e sempre vai estar quentinha, e passar unções perfumadas em mim, sabe? Ungüentos cheirosos. Cara, que incrível, em que época da história a gente teve esse acesso tão fácil, de a hora que eu quiser eu vou estar perfumado como nem a Cleópatra foi, sabe? No alto do luxo que ela pode ter, ela não tinha o luxo que eu tenho, que é ter um banheiro em que eu posso dar uma linda cagada, depois tomar um banho, depois sair perfumado, cheirosinho, com o cabelo arrumadinho, sabe? E é disso que eu tô falando. Conseguir aproveitar momentos solitários assim, desde tomar um banho e saber que esse banho é delicioso, até fazer uma refeição só pra você, cozinhar só pra você mesmo, e gostar daquilo, e gostar da comida, e não ficar pensando, nossa, gostaria de ter alguém, sabe? É bom ter alguém pra compartilhar, mas às vezes é bom não ter. E, enfim, encontrar alegria em momentos solitários é muito bom e amadurece. Próximo item que eu coloquei, que eu acho que é muito importante: coisas que amadurecem uma pessoa. Tomar uma decisão impopular. Fazer alguma coisa que os outros não querem que você faça. Porque a nossa tendência, em geral, é tentar agradar quem tá perto da gente. Nossos pais, nossos colegas. E aí, às vezes, a gente precisa fazer alguma coisa porque a gente quer muito aquela coisa. E aí você larga um curso e vai fazer outro. Você volta como o ex. Nossa, essa é difícil. Eu vejo as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam passar por essa experiência mesmo. De voltar com um ex que não faz bem pra você. Por causa disso. Pra você aprender que você não toma todas as decisões corretas o tempo todo. Às vezes você vai ter toda a lógica do seu lado. Você gosta daquele filho da puta e ele olhou pra você e você olhou pra ele, e daí vocês estão na cama e aí estão de volta. E você não pode nem falar pros seus amigos que você tá com vergonha. Sabe? Você tomou uma decisão impopular ou abertamente incorreta e você entende aí muito do movimento das outras pessoas. Que as pessoas não estão fazendo só o que é mais coerente o tempo todo. Você também não tá. E aí você tem essa experiência interessante. Mas essa parte de ficar com o ex, eu digo de tomar decisões impopulares mesmo, de fazer coisas que as pessoas não vão gostar. Às vezes de você tomar uma atitude que seu amigo não quer que você faça, você faz. E você sabe que você vai magoar alguém que você ama, mas você precisa fazer o que é importante pra você, ou o que você acha que é o correto. Dói. Você sabe que você tá frustrando, você sabe que vai machucar alguém, ou você sabe que as pessoas não vão ver você do mesmo jeito. Mas não importa, algumas coisas precisam ser feitas. Nossa, eu lembro de situações da minha vida que eu não queria fazer. E que na hora que eu fiz parecia que tava tudo rodando, assim, o universo falando, é isso, tem que acontecer essa situação, deixa ela acontecer porque ela é importante. E, enfim,
é isso, foi importante. Não, a gente não é amado o tempo todo, a gente não é popular o tempo todo, a gente não acerta o tempo todo, a gente não é lógico o tempo todo. Entender isso amadurece. A próxima é uma dupla aqui, que é ter um sucesso profissional e ter um fracasso profissional depois do sucesso profissional. O sucesso profissional eu digo que é mais importante, porque eu acho que a maior parte das pessoas se fode, e de repente alguma coisa dá certo na vida, sabe? É uma experiência que eu vejo nos meus colegas de idade, assim, que lá pelos 30, mais ou menos, você tá mais ou menos bem na sua carreira. As coisas já deram mais ou menos certo. Você já tem um pouquinho de dinheiro, você já consegue fazer as coisas que você quer, consegue fazer uma viagem aqui e ali. Às vezes não é o luxo que você sonhava, mas você tem algum sucesso profissional. E aí você tem reconhecimento na sua carreira, você já é uma pessoa que sabe um pouco do que está fazendo, já é vista como alguém que sabe o que está fazendo, recebe algum aplauso, e isso é muito importante. Você se reconhecer como alguém que é bom naquilo que se propôs a fazer, que experiência rica, que experiência maravilhosa, mágica, sabe? Você se vê como alguém especial através de um esforço que é só seu, que não foi de ninguém antes de você, que não foi de mão beijada que você ganhou, que foi seu. Você se tornou uma pessoa profissionalmente relativamente estabelecida por conta própria. Parabéns, usufrua disso. Isso é uma sensação muito gostosa, te permite aproveitar coisas na vida que você não se permitiria de outra forma. E eu adicionaria um item seguinte, que também aconteceu comigo, depois desse sucesso profissional, ter um grande fracasso profissional. Eu tive na minha carreira um momento de muito destaque, e depois eu perdi tudo. Eu até devia gravar um vídeo só sobre isso, mas assim, eu tinha uma clínica muito bacana com sócios que eu amava. Acabou a clínica. Tinha 1000 amizades incríveis na mesma época, várias dessas amizades foram abaixo. Eu tinha uma relação legal com o meu corpo, eu, nessa época deprimi, engordei. Perdi grana, perdi minha página no Facebook, que eu tinha muito seguidor, eu tinha uma relevância profissional, não tive mais depois daquilo. Até hoje eu não recuperei. E aí eu perdi muita coisa. Perdi tudo de alguma forma. E tá tudo bem. Sabe? É muito legal sentir isso também. Que você pode ser muito bem sucedido, mas você não é o único responsável por isso. Teve sorte envolvida, teve uma série de questões envolvidas. E ainda assim você deu certo, e depois você não deu certo. Também não só por mérito seu, por uma série de questões envolvidas, que você tem responsabilidade ou não. E tudo bem, é isso, a vida segue. Você continua do jeito que pode. E, se possível, eu colocaria mais um item ali, que é conquistar algum sucesso profissional de novo. Ou em qualquer outra área da sua vida. Porque você se perceber capaz de construir e reconstruir e perder a onipotência de que você construiu tudo sozinho, mas também entender que você tem capacidade de construir muita coisa sim por conta própria, é um equilíbrio muito bacana que combina muito com a maturidade. E eu podia continuar essa lista para sempre, mas o último item que eu coloquei aqui foi terminar o segundo namoro. Tem um samba, inclusive, quem que escreveu? A Juliana Diniz que canta, mas eu não lembro quem escreveu, que é: porque primeiro amor é brincadeira, o segundo também passa, o terceiro vem pra ficar. Eu já passei do terceiro, já faz alguns quilômetros, mas essa ideia de que você tem um grande primeiro amor e você se entrega perdidamente e você termina e você morre. Você morre. Terminar o namoro é morrer. Depende. Eu sou meio manteiga, pra mim é assim. Minha experiência é de quase morte toda vez. Mas quando você termina o primeiro, você acha que você nunca mais vai amar de novo, que você nunca mais vai viver essas experiências de novo na sua vida, e que sua vida acabou. Você tem certeza que sua vida acabou. E aí você conhece outra pessoa e se entrega de novo, e ama de novo, e vive outras coisas, algumas coisas boas, algumas coisas não tão boas, mas aquilo também acaba. E aí você já tá numa posição diferente, porque você já sabe que você não vai morrer com aquilo, que você já não morreu de amor na primeira, que foi mais difícil na maior parte das vezes, não é na segunda que você vai morrer.
E aí você sofre sabendo que aquilo tem fim. E sabendo que não adianta se consolar que aquilo tem fim, porque você vai ter que sofrer da mesma forma. Você vai ter que sofrer igual. Tem que passar por aquilo e depois chega do outro lado. Passa ali um tempo de sofrimento, você tá bem. Então acho que o segundo namoro ensina mais do que o primeiro. No primeiro você percebe que o amor acaba, e no segundo você percebe que você se reconstrói. Enfim, olhando pra toda essa lista, eu acho que tem esse padrão bem forte, né? A gente amadurece quando a gente cuida, a gente amadurece quando a gente percebe que a gente tem força, que a gente consegue construir coisas, a gente amadurece quando sabe que não tem força, quando tá vulnerável. A gente amadurece quando ganha dinheiro, a gente amadurece quando perde dinheiro, a gente amadurece. You live, you learn, já dizia Alanis, né? E isso que deixa a vida legal, assim. É muito gostoso, apesar de sim ter alguma dor nas costas, poder olhar para o tempo que eu já vivi e falar, pô, eu passei por essas coisas todas e eu sou melhor por causa disso. Não melhor que os outros, né? Melhor do que eu já fui, melhor do que eu era quando tinha 18 anos e mais colágeno. Eu vivi várias coisas que me deixaram uma pessoa melhor. E, como eu comentei antes, tem muito tempo pela frente ainda, se Deus quiser, né? Não acabando o meu caminho tão cedo, tem coisas pra aprender. E se acabar o caminho cedo, que legal, já vivi um monte de coisa, sabe? A gente aprende a ficar satisfeito com o que tem também. Mas a vontade é sempre de crescer mais. E conforme você vai tendo essa perspectiva na vida, ter mais idade do que isso não assusta tanto. Desde que você tenha saúde, desde que você tenha alguma autonomia. E é claro que você começa a conviver com um medo muito maior do que tinha antes de não ter essas coisas. Mas parece muito interessante ficar mais velho. Se ser adulto com 36 tá bacana, provavelmente ser adulto com 55 deve ser mais interessante, porque são outros crescimentos. Que lista que você é capaz de escrever ali, sabe? Que outras experiências eu vou dizer que são importantes? E quais coisas desse momento da minha vida que eu vou olhar pra trás e falar, que bobeira, por que me preocupava com aquilo? Enfim, esse é um vídeo a favor de envelhecimento, a favor de amadurecer, para que quem é mais novo se sinta com vontade de deixar o tempo passar e se desenvolver na vida da forma que a vida for se apresentando. E para quem já tem um pouquinho mais de idade, lembrar que é muito gostoso o caminho que deixou a gente do jeito que a gente é agora. Foi bom chegar até aqui. Ainda que envelhecer seja uma bosta em muitos sentidos, é melhor do que a outra opção. Então, tá ótimo. Vou ficar por aqui hoje. Se vocês tiverem alguma ideia de outras coisas que te amadureceram, que amadureceu cada um de vocês, o que te amadureceu, ou se você discorda de algum item aqui, me conta. Eu realmente quero saber, não é? Por favor, me engaje. Eu quero saber o que você acha que te amadureceu ao longo da sua vida. E é isso. Juízo. Até a próxima.